Martins, que é osteopata. Manifestações no 34065000. É o nosso canal de comunicação. José, do bairro São Vito, tem uma dor no ombro. Pergunta aqui se a osteopatia pode melhorar essa questão. Sim, os pacientes que têm problemas no ombro vêm em peso no consultório. Na verdade, o que a gente precisa observar nele é se realmente esse problema dele está vindo do ombro mesmo. Será que está vindo do ombro? Será que está vindo do pescoço? Precisa saber a origem, né? Precisa saber a origem, mas tem muito resultado melhor, dependendo se não tiver lesões muito sérias de tendões, alguma coisa, esse paciente tem chance de ter grandes melhoras. O Vitor Hugo, você disse que é importante, isso no outro bloco, para a gente recapitular, que é importante o indivíduo ir com exame, ter um diagnóstico do problema dele, para a osteopatia poder melhorar essa questão. Mas, por exemplo, na sua experiência, a pessoa chega lá, não tem nenhum exame, por exemplo. No toque, dá para você perceber que pode ter algo suspeito, um tumor, por exemplo, falando de um termo bem mais simples aqui? Com certeza, Keller. Na verdade, o exame, a gente pede o exame para esse paciente se esse exame for realmente necessário. Se esse paciente tiver uma contraindicação que você ali trabalhando com ele, você na sua avaliação, perceba se esse paciente tem alguma coisa ali que te chame um pouco mais atenção. Olha, eu preciso tomar cuidado, que eu acho que tem uma coisa um pouco mais séria aqui, essa dor dele, no caso do tumor que você deu exemplo, o paciente tem uma dor muito forte durante a noite, isso está crescendo, isso tem me causado, eu tenho emagrecido muito, sem motivos, então a gente acaba indicando esse paciente, olha, não vou mexer na senhora, eu te indico ao médico, se para ele clinicamente não tiver nada, você volte aqui, eu trabalho com você. Mas a maioria dos meus pacientes que me procuram vem sem exame. Porque essa questão, né, que os profissionais não escondem mais, é um fato, né, que no passado era até proibido o termo câncer, era doença ruim, né? O profissional escondia o paciente, chamava a família, quer dizer, e tudo isso vai mudando, que realmente nós temos que conviver com essa realidade. A Cleide, do bairro Girassol, artrose, também existe tratamento? Na verdade, a artrose, eu vou dar um exemplo, por exemplo, muito comum, uma artrose no joelho. Esse paciente que tem uma artrose no joelho, uma sobrecarga no joelho, por que será que deu uma artrose no joelho dela? Então, o que a gente tenta fazer com esse paciente? Reequilibrar esse paciente. É lógico que se esse paciente tiver um nível de artrose extremamente grande, você não vai conseguir fazer grandes milagres. Você vai dar um pouco de função para o corpo dela. Vai permitir que esse corpo dela trabalhe um pouco melhor, esse peso que está jogando em cima um pouco mais do joelho dela, do lado direito, centralize mais o centro de gravidade. Se necessário, coloque uma palmilha nesse paciente, olha, vamos indicar um fortalecimento para suas coxas, realizar um bom alongamento, mas na verdade esse tipo de paciente precisa de um tratamento um pouco mais conjunto, junto com uma fisioterapia, às vezes por medicamento, mas a osteopatia, nesse caso da artrose, consegue reequilibrar o paciente, consegue tirar bem essa sobrecarga desse paciente. Vitor, nós sabemos que algumas patologias existe o grupo de risco, né? Problema vascular, problema de diabetes, existe a questão congênita, existe a questão do obeso, nós sabemos que existe um grupo de risco, problemas cardíacos, nós sabemos que existe um grupo de risco. A osteopatia, por exemplo, ela é melhor observada, o tratamento é mais eficiente em algum grupo específico de pessoas ou não necessariamente? Na verdade, Keller, a maioria dos pacientes que procuram a osteopatia são pacientes com problemas crônicos. O paciente tem uma dor muito crônica, uma dor há muito tempo. O grupo de risco, esses pacientes, o osteopata, com a avaliação dele, ele consegue selecionar as técnicas, existem inúmeras técnicas. É por isso que é uma formação tão longa, tão específica. O paciente, a gente consegue escolher técnicas para esses pacientes. Então, por exemplo, esse paciente é cardíaco, a gente consegue trabalhar técnicas com esse paciente que não vão sobrecarregar esse paciente. Esse paciente que tem esse diabetes, nós vamos conseguir eleger técnicas melhores para esse tipo de paciente. Uma senhora que tenha uma artrose muito severa, nós vamos conseguir trabalhar esse paciente com técnicas específicas. Então, como tem um leque muito grande de opções, nós conseguimos selecionar bem esses pacientes. É difícil um paciente, foi aquilo que eu disse, né? Existem contraindicações que você não pode mexer, como fraturas, tumores, e contraindicações relativas. Isso vai muito na hora do atendimento, na hora de examinar esse paciente mesmo. Mas o tratamento exige do paciente, cansa o paciente?
Não, esse paciente vai trabalhar, ele vai trabalhar deitado numa maca e quem vai cansar mais vai ser a gente mesmo. Ok, eu perguntei do cardíaco, né? É por isso dessa questão. Dorivaldo Cariobinha, hérnia de disco, bico de papagaio também. Tem tratamento? Tem. Na verdade, a osteopatia é uma das coisas assim, que mais procuram a gente no consultório para tratar hérnia de disco. Tem muito sucesso com esse tratamento. O paciente, se a hérnia não tiver muito extrusa, muito extravasada, pacientes com problemas de hérnia, pacientes com problema de nervo ciático, tem possibilidade de grande melhora com esse paciente. Luiz Antônio do Jardim São Paulo, epilepsia também pode ser tratada? Não. Pacientes com problemas neurológicos é uma fatia das contraindicações. Não podemos estar trabalhando esse paciente. Você não vai tratar a epilepsia do paciente, você vai tratar o problema que esse paciente tem, físico ou alguma coisa. A questão da convulsão é sinal de um problema neurológico, por exemplo? Sim, na verdade a convulsão aí vamos falar, uma tempestade lá dentro do cérebro dela. Esse paciente deve procurar um neurologista, seguir medicamentos próprios do médico. Sebastiana do bairro Fresarim, Ponte de Safena, um problema cardíaco, ela tem dor nas costas, pode estar relacionado? Sim, muito relacionada, bem porque o coração tem uma inervação, a inervação no coração parte do pescoço e bem da parte superior dessa região aqui no paciente. Então, às vezes ele tem uma dor ali por uma sobrecarga nas membranas que sustentam esse coração, ou até mesmo sobrecarga nos ligamentos que estão presos lá nas costas, que estão causando essa tensão. A gente consegue trabalhar técnicas bem suavezinhas, aliviar essas membranas que sustentam o coração e dar um alívio nesse paciente. Quer dizer, cada caso é um caso. Isso não tem um número, por exemplo, uma regra básica de sessões? Não, na verdade tem pacientes que chegam com dores no pescoço fortíssimas e um atendimento resolve. Tem pacientes que têm uma dor fortíssima no pescoço e que você precisa de 3 atendimentos para resolver esse paciente. Mas esse paciente, cada vez que ele vai ao atendimento, ele vai ver uma melhora, ele já sai melhor do atendimento. Ele não é um tratamento que ele demora para ver a melhora, ele já vê a melhora na hora. Ele melhora o movimento, melhora a dor, a flexibilidade melhora desse paciente. Quem tem problema de sono, né? Porque o cara acorda, parece que passou um trator em cima dele, ele acorda muito mais cansado. Mas eu deitei às 7, acordei às 6 da manhã e acordei mais cansado. Pode estar relacionado a algum problema também? A osteopatia trata essa questão do sono? Esse caso que você falou é um caso muito interessante, um sono não repousante, tem grande característica de ser um problema visceral, grande característica de ser um problema no fígado. O fígado, ele que vai dar essa sensação de estou muito cansado, acordo cansado com muita frequência. Às vezes porque o paciente é um paciente que tem um estresse extremamente grande, ou um paciente que se alimenta de uma maneira errada. Isso vai causar esse problema no paciente. Então, se a gente diagnosticar, por exemplo, que esse paciente tem uma sobrecarga nesse fígado, nós vamos trabalhar esse fígado de uma maneira um pouco específica. Olha, eu acho que o seu problema é alimentação, você procura um nutricionista, esse paciente melhora de uma maneira absurda. E aquela história do colchão, do travesseiro? Tem a ver ou não? É mesmo, na sua opinião, pode ser uma questão visceral mesmo? Sim, na verdade é assim. A maioria dos pacientes que chegam lá, por exemplo, olha, eu tenho uma dor no meu pescoço, mesmo assim comprando um travesseiro da NASA não melhorou. Esse paciente tem que saber que ele tem um problema, nesse exemplo, um problema articular. O colchão só vai piorar o problema articular dele. Mas se ele comprar o colchão, mesmo assim esse problema vai estar lá. Então, se ele não buscar ou tratar a causa, a consequência vai ser isso aí. É lógico, às vezes o paciente tem um colchão lá que está muito velho, está todo dobrado esse colchão. Ele precisa comprar um colchão novo? Ele precisa. Mas é muito melhor, muito mais indicado ele procurar um atendimento, ver se realmente o problema dele está vindo do pescoço dele ou está vindo do colchão.